Olá, seja muito bem-vindo à Rede Super. Estamos aqui para mais um bate-papo. Muito obrigado por você permitir que nós estejamos dentro da sua casa e é com muita alegria que nós chegamos a você com mais um tema. E hoje aqui o Lúcio, Atilano e Rony, do Pra Lá das 10, né, Rony? Isso aí. Fazendo sucesso lá. E o nosso tema de hoje é jejum. Você sabe o que é isso? Às vezes quando você vai doar sangue, o médico fala 12 horas de jejum. Mas não é esse jejum que nós queremos. Nós queremos falar hoje de um jejum espiritual, um jejum que agrada a Deus. Então nós podemos começar a responder uma pergunta óbvia, né, gente? O que é o jejum? Para quem não sabe. Então, à vontade? À vontade. Os mais novos começam então. Só vai lá você, pode você. Então, o jejum, ele no contexto bíblico, né, ele é uma das maneiras que nós temos de calar a nossa carne, sufocar a nossa carne no sentido de não nos deixar ser levado por ela. É uma das formas de disciplinar a nossa carne. Porque uma das maiores lutas do cristão é justamente a carne. Porque o pecado Jesus venceu, o diabo Jesus venceu, mas a carne, ele não deu jeito nela no sentido de acabar com ela. Ele deixou ela do mesmo jeito. Nós é que temos que cuidar da nossa carne agora através do poder que nós temos de Deus em nós, pelo Espírito Santo. E uma das maneiras é o jejum. É uma forma de exercitar o domínio próprio. São várias formas assim, de você conseguir crescer espiritualmente. O jejum é importante. O jejum é tirar algum tipo de alimento e não comer? Ou pode ser outro tipo de... O jejum pode ser de coisas Pode. que não sejam alimentos? Eu tenho até uma passagem aqui que fala sobre isso. Daniel 10, 3, né? 10, 2, vamos lá. Daniel diz o seguinte: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. Tem traduções que falam assim, nem usei nenhum perfume nem no lugar de unguento. Daniel 10, 2 e 3. Então aqui já vem falando que ele fez o jejum até de perfume, em uma tradução moderna traz assim. Interessante isso, né? O jejum nós abrirmos mão de alguma coisa que nos agrada para agradar a Deus. E pode, como nós vimos, pode ser de alguma coisa que nós comemos, pode ser alguma coisa que usamos, qualquer coisa que nos dê prazer. E que nós podemos dedicar aquilo ao Senhor. É uma oferta a Deus de alguma coisa que faz diferença na nossa vida. Que faz diferença na nossa vida. Alguns tipos de jejum que a gente pode fazer. Quando o senhor jejua, esse jejum chamado parcial, né, Lúcio? Uhum. O senhor tem costume de tirar o quê? Olha, a primeira coisa que a gente pensa na realidade é no alimento, não é isso? Mas tradicionalmente foi sempre o alimento. Sempre o alimento. Geralmente o primeiro é o café, né? O primeiro é o café. Refrigerante, café, geralmente é a primeira coisa. Mas é claro que nós podemos fazer o jejum também de alguma coisa, de alguma diversão que nós temos, por exemplo, algum hábito que nós temos, assistir televisão. Você pode se afastar falando, não, futebol. E são N coisas. Para cada pessoa, vai depender de cada pessoa aquilo que ela está disposta a dar a Deus, a oferecer a Deus. Não é dizer como um sacrifício, mas como um presente para que Deus possa, como um reconhecimento do que Deus fez na vida dele, ou por alguma coisa também que ele está pedindo, ou muitas vezes pessoas fazem o jejum até porque pecou. Então ele está em oração. Uma forma de remissão? Como uma forma de remissão, de reconhecimento perante Deus. Eu estou tão triste, Senhor, com o que eu fiz, que eu vou passar. Mas tem que arrepender, dias. Né, Lúcio? É claro, primeiramente. Tem que arrepender, porque senão alguém vai achar que só vou fazer o jejum. E é interessante também ressaltar que não necessariamente a pessoa pecou, ela precisa fazer o jejum. Não, claro. Porque a misericórdia e o perdão de Deus é graça de Deus. E tomar cuidado também de não entrar num ato religioso de que o jejum dele vai atrair o perdão. Porque o perdão independe de qualquer coisa que nós façamos, a não ser o arrependimento. Exato. O perdão já está liberado. Porque senão também fica aquela coisa religiosa, né? Eu tenho que jejuar para que eu seja perdoado. Sacrifício, né? Você tem que arrepender para ser perdoado, porque o perdão já foi liberado. Já foi liberado. Você toma posse dele com arrependimento. É porque esse aqui, quando a gente vê aqui em Mateus 6, 16, quando Jesus fala sobre o jejum, né?
Ele fala, quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Um aplauso. Eles já receberam o aplauso, o reconhecimento das pessoas, então ele já recebeu o que ele estava esperando. Na verdade, ele não estava fazendo um jejum com um objetivo, ele estava fazendo um jejum para aparecer às pessoas. O objetivo dele era esse, e não um objetivo sagrado. Então ele já recebeu a recompensa dele, ele mostrou para todo mundo que ele é uma pessoa fiel, boa, que ele é uma pessoa dedicada e tal, não sei o quê. Mas eu olho o jejum e ele para mim tem um significado da seguinte maneira. Eu creio que uma das coisas que, o que a gente faz quando a gente levanta? A primeira coisa que a gente pensa, o café da manhã. Você pensa no café, você já está pensando em comida. Você está lavando o rosto, se arrumando, pensando em comer. Ainda mais quando alguém vai à frente já faz, né? Sente aquele cheiro. Exatamente. Já acorda com o cheirinho do café. Aí você fica com aquela necessidade de fazer. Então, eu creio que da mesma forma, quando você não come, você fica com essa necessidade. E aí, se você fica com essa necessidade, você lembra por que você ficou com essa necessidade. Esse é o jejum. Por causa do então, Senhor. eu, por exemplo, jejum para mim é café da manhã. Rapaz, se me tirar o café da manhã, me tira o dia. Então o jejum não é um sacrifício do ato em si, algo que consiga te aproximar mais de Deus. Exatamente, e eu fico mais sensível, porque eu estou preocupado. Falei, por que eu estou sem comer? Eu fico lembrando o dia inteiro por que eu estou sem comer. Eu estou sem comer porque eu estou lutando, porque aquela pessoa... Aproxima mais de Deus, né? Aquela pessoa está ali nas drogas, aquele meu parente, aquele meu amigo está nas drogas, e eu estou orando por ele, eu estou jejuando por ele. Aí eu lembro, em todo o tempo que eu não estou comendo, eu lembro dele. Eu estou aqui sem comer por causa daquela pessoa, porque eu quero que Deus alcance a vida dele. Aí eu estou orando o tempo inteiro pela vida dele. E nós temos um jejum, como por exemplo, a Igreja Batista Lagoinha entra agora num período... A partir de amanhã, 40 dias, a partir de amanhã, 22. A partir de hoje, 22. Não, amanhã. Não, é hoje, 22. Hoje é 22? Hoje é 22. A partir de hoje, não, quinta-feira... Amanhã é 21. Hoje é 22 hoje. 22 hoje. 22 hoje. Então hoje nós entramos em jejum durante 40 dias na Lagoinha, até 31 de dezembro, onde no Mineirinho, no culto da virada, nós vamos entregar esse jejum. Então é importante, até escolhemos esse tema para esse programa de hoje, porque hoje nós iniciamos o jejum. Exatamente. Então você conosco, daqui a pouco você vai assistir o Desperta Igreja ao vivo, início da conferência, mas também nessa quinta-feira demos início a esses 40 dias de jejum na nossa história. E esse jejum é um jejum coletivo de toda a igreja. Então, algumas pessoas, listamos o quê? Cada pessoa ali pode escolher para ofertar ao Senhor 10 itens. Então, são 10 itens que ela vai tirar e ela vai ofertar aquilo ao Senhor. E é interessante que nesses 10 itens, primeiro, o jejum tem um prazo, então o jejum pode ter um prazo determinado. Como Daniel fez um jejum, não é? E durante um período, me experimenta e ao final desses 10 dias, veja como estou. Aquela situação toda. Jesus fez um jejum de 40 dias, mas um jejum só de alimento. Ele bebeu líquido. Esse é um jejum que não é recomendado para qualquer pessoa, porque a pessoa pode... É bom a gente alertar, porque tem algumas pessoas que às vezes... se entusiasma com a ideia e sai... Então, assim, um jejum de 40 dias somente de líquido, ele deve ser acompanhado por uma dieta, por um médico até. E o nosso jejum é um jejum coletivo. Toda a igreja vai estar jejuando. Então, um vão tirar café, o outro televisão, o outro internet, algumas coisas. Mas aí, eu até listei aqui algumas questões e a gente pode observar sobre elas. Primeiro, jejum é bíblico, não é? Nós jejuamos em obediência à palavra de Deus. Não é isso, Tilane? Sim, claro. Deus ensina. Há ensinos de jejum de capa a capa na Bíblia. Muitos versículos. Jesus fala sobre jejum. Jesus pratica o jejum. Outros personagens bíblicos praticaram o jejum, quer dizer, não há dúvida de que se trata de uma prática bíblica. O segundo aqui, Rony, fala assim, olha, jejuamos para nos humilharmos diante do Senhor e obtermos a sua graça e poder. Isso que eu ia falar, no Velho Testamento era uma prática muito comum, era humilhação e clamor. Por várias vezes, por exemplo, Davi quando estava com um filho doente, ele ficou jejum, oração, pano de saco, humilhação diante do Senhor. O menino morreu. Não tinha mais o que fazer. Ele entregou o jejum, mudou de roupa,
lavou o rosto, seguiu a vida dele. Foi celebrar. Porque era uma forma de ele se humilhar e dele clamar para que Deus fizesse um milagre. E na história de Israel, por várias vezes, o próprio Deus convoca o povo a jejuar. O próprio Deus fala através do profeta. Até os animais jejuavam. Todo mundo proibido de comer. Tragam as crianças de colo. Né? É um mistério o jejum, né, na verdade. Assim. No Velho Testamento era muito usado. Mas hoje, no Novo Testamento, a gente não usa ele tanto como clamor. A gente usa mais como oferta de gratidão. Porque hoje eu tenho uma liberdade de dizer não para algumas coisas e entregar para o Senhor como oferta, porque Ele já pagou pela minha liberdade. É uma forma de eu exercitar meu domínio próprio. Então é uma gratidão, é um culto de gratidão ao Senhor, não é um sacrifício. E, por exemplo, com relação a milagre, por exemplo, não é o nosso jejum que vai atrair o milagre, é a nossa fé. Aí o nosso jejum tem que ser um ato de fé, porque se for só um ato religioso também não vai acontecer nada. E aí é que muitos fazem jejum sem entender muito bem, às vezes fazem um jejum que ele não consegue cumprir, porque assim, quanto mais sacrifício eu fizer, mais Deus vai responder. E Deus não está preocupado com o sacrifício. Mas aí o jejum não é uma moeda de troca. Não é. Né? E nem Deus quer sacrifício, Deus quer obediência, né? Então tem que explicar bem, senão o cara fala, vou ficar 40 dias sem comer nada, aí Deus vai mudar meu casamento. Não, talvez eu mudar o casamento do cara, ele mudar o comportamento dele, não é o jejum. Lembrando o Gustavo aqui, né? Ele ia dizer, não, porque na história... Deixa o Gustavo. Mas é interessante. O início da fé cristã, no início do século, aí eu vou inverter um pouco. Deixar a cadeia de apresentador e argumentar. Nós percebíamos que começam isso quando as pessoas começaram a abrir mão dos prazeres das suas vidas, aquilo que se ostentava na sociedade, fugiram para os desertos, para viver uma vida ali simplesmente de abnegação a todos os prazeres. Dali surgiam os monastérios, né? Mas essas pessoas, elas buscavam algo assim, que o prazer não tivesse espaço na vida delas. Então ia para o deserto, ainda que em certo momento alguns historiadores falam que o deserto ficou tão populoso que inverteu a ordem. E é verdade, porque daí nasceram as melhores escolas, grandes monastérios surgiram ali. Mas a gente percebe isso, é uma fuga não da realidade, mas dos prazeres que esse mundo proporciona. E aí o jejum, ele nos dá essa condição, então, de vitória sobre tentações, sobre situações que aparecem na nossa história. E como é isso? Será que nesse momento ficamos mais sensíveis e parece que as tentações são maiores? Ou o contrário, porque nós jejuamos, parece que as tentações elas estão mais presentes e nós as percebemos mais. É porque a gente fica mais sensível às coisas espirituais, né? Damos menos lugar à carne. É um exemplo que eu ouvi essa 2 semanas atrás, que o Léo Capotinho me contou, o pastor Léo. Um aluno do Carisma fez um jejum de vista. Como assim? De visão. Ele ficou assim o tempo todo. Aí, é meio maluco isso. Mas qual que é o propósito do menino? Ele estava pecando demais com os olhos. Ele quis vencer a carnalidade dele, fechou os olhos. Ele levou literalmente fechar os olhos, tapar a visão. Foi falta de sabedoria. Mas tá virando um sabu. Era um sabu. Ele andava o dia inteiro assim lá no Elim, morava no Elim naquela época ainda. Andava o dia inteiro assim, palpando as coisas. Virou cego por um dia. Falta de sabedoria, porque... Isso é importante a gente falar, porque o jejum ele tem os seus limites, né, Lúcio? Ele tem que ter uma certa coerência. Tem que ter. Lembra, um tempo atrás, um porteiro do colégio cristão fez um jejum de palavras. Então, ele não conversava, mas ele era o atendente do colégio. Se é um telefonista, como você vai fazer um jejum de palavras, né?